Deus ele já está falando há alguns dias ou alguns meses com a gente a respeito de cura, de lepra, de perdão, da gente recomeçar, da gente entender algumas coisas, e isso tem inquietado o meu coração, tem deixado o meu coração inquieto por esses dias. A gente realmente precisa ser curado das nossas lepras, das nossas mazelas, porque Deus ele está a ponto de fazer algo, querido. Deus ele está à porta, que os céus mesmos venham se rasgar sobre minha cabeça e sua cabeça. Isso está na porta, está pertinho, irmãos. A grande questão é, Deus ele pode fazer todas essas coisas, amém ou não amém? E Ele pode fazer isso agora, se Ele quiser, e não precisa nem de mim, nem de você, amém ou não amém? Deus precisa da gente para fazer alguma coisa? Mas eu queria que você entendesse uma coisa, Ele me ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele quer fazer de mim, de você, participante daquilo que Ele tem para fazer na terra. A grande questão é, qual é a resposta que a gente tem dado para Ele? Eu vejo nesses dias, é como se fosse no tempo de Jesus mesmo, sabe? Porque quando Jesus começou o seu ministério, Ele poderia começar o seu ministério sozinho. Ele não precisava reunir 12 discípulos para dar trabalho para Ele. Porque às vezes a gente só lê a Bíblia, aquela série lá, The Chosen lá, se você nunca viu, assiste, né, que é top. Eu vejo os discípulos lá, minha esposa gosta de ver até Pedro, que Pedro é só a graça, né? E ali, acho que aquela série ali mostra o Pedrão mesmo daquela época ali da Bíblia, sabe? Brincalhão, atrapalhado, dando trabalho, é parecido até comigo, eu dou muito trabalho, gente, é só a graça, a misericórdia de Jesus. Mas vamos pular essa parte. Então, tipo assim, aquele momento ali dos discípulos ali, Jesus teve muito trabalho para discipular, para ensinar, e mesmo assim, muitos deles não entenderam nada e fizeram tudo errado, inclusive o próprio Pedro e outros, o próprio Judas que traiu. Mas Jesus precisava chamar 12 e chamar outros discípulos, sim ou não? Não. Por que Ele chamou? Sabe, assim como Jesus chamou aqueles discípulos, tem um texto que está na minha mente agora, que o Espírito soprou no meu coração, é Mateus 28, 18 e 19, que a gente tem como a grande comissão. Jesus hoje Ele está querendo convocar e chamar novamente os discípulos, aqueles que vão fazer parte daquilo que Ele vai fazer na terra por esses dias. Mas a grande pergunta é, aonde estão esses discípulos? Será que esses discípulos estão curados das suas lepras? Será que esses discípulos estão colocando a sua fé, a sua esperança realmente nele, para viver aquilo que Ele tem para mim, para você? Será que nós como discípulos, aquele que Ele está chamando, de repente você que está aqui hoje, você está disposto a fazer igual aqueles discípulos, quando era convocado por Jesus, abandonava tudo, largava tudo e seguia Ele? Será que a gente tem essa mesma disposição do que aqueles? Com todos os erros e falhas de cada um deles. E o texto diz assim: e aproximou-se Jesus e falou-lhes, dizendo: foi-me dado toda a autoridade do céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi uma ordem que nosso Senhor Jesus Cristo deu para mim e para você, mas a pergunta é, por que a gente está preocupado com tanta coisa? Por que a gente está se impressionando com tantas outras coisas, menos de cumprir a grande comissão? A gente está preocupado em ter uma música para ficar famoso, a gente está preocupado em subir no altar como esse aqui, a gente está preocupado em ser pastor, a gente está preocupado em ser missionário, a gente está preocupado hoje em dia, tem um cara que estão chamando até de reverendo, né? E outras coisas a mais, mas ser discípulo de Jesus eu não tenho visto essa preocupação. E eu fico impressionado como as pessoas querem tudo, menos ser discípulo de Jesus. Porque o discípulo de verdade de Jesus, ele se parece com Jesus. E o que tem me preocupado com a minha geração nos dias de hoje, eu quero pastorear você hoje, e essa palavra é para você hoje, além de você entender algumas coisas, de ser curado da lepra, para que você possa prosseguir e ser discípulo, e fazer a vontade de ser o contribuinte, um participante daquilo que Ele vai fazer aqui na terra, do avivamento que está por vir. Você precisa entender algumas coisas, ou melhor, você precisa viver algumas coisas. Porque eu estou preocupado com a minha geração, que eu olho para você, você parece aquela multidão daquela época que seguia Jesus, não para ser discípulo de Jesus, você seguia Jesus por conta dos benefícios que Jesus dava para você.
Aquele povo naquela época seguia Jesus porque sabia que sempre Jesus ia providenciar o maná. Aquele povo seguia Jesus porque eles gostavam de ver, porque nós somos místicos, não é só o brasileiro não. O povo é místico, o povo gosta de ver sinais, o povo gosta de ver maravilhas, é que nem qualquer um. Você vai no centro de qualquer cidade, de qualquer país, ou de qualquer lugar, se tiver um alvoroço, sempre vai ter uma aglomeração de gente, porque a gente quer ver a coisa acontecer. E aquele povo naquela época não queria seguir Jesus por aquilo que Jesus era, mas por aquilo que Jesus estava fazendo. E essa era a grande multidão. Será que nos dias de hoje nós não estamos fazendo parte dessa grande multidão? Uma multidão que está seguindo Ele por conta dos benefícios? Porque hoje você não está seguindo Jesus no meio da multidão, né, andando como eles lá, mas hoje o seu seguir a Jesus igual aquela multidão, é de repente estar até que hoje batendo cartão. Porque o discípulo de verdade de Jesus, ele abre mão de tudo, ele muda de vida, e ele é transformado, ele se torna parecido com o Mestre. E quando eu olho para a nossa geração hoje, eu fico preocupado, porque às vezes é difícil a gente achar alguém parecido com o Mestre. Aqui dentro às vezes é fácil, mas a mesma mão que levanta para adorar a Deus aqui, é a mão que está nos cantos com a namorada. A mesma menina que está aqui chorando, quebrantada e buscando santidade, e às vezes se acha santa, porque tipo assim, não, eu estou guardando a merendinha, eu vou casar virgem, mas libera o parque de diversão para o namorado brincar. Eu fico preocupado com essa geração. Uma geração que está com medo de tantas coisas e não está se importando, e não está tendo temor e medo de desagradar o mestre, está preocupado em desagradar o homem. Não, irmãos, é desagradar o Pai, é desagradar o nosso Senhor, aquele que me chamou, aquele que te chamou. Eu venho à igreja, pastor, eu dou o dízimo, eu vou à célula, eu faço isso, mas não é só isso que Ele quer de você. Ele quer que você se torne um discípulo de verdade, porque discípulo de verdade, ele vai gerar o quê? O quê, gente? Discípulos gera o quê? Discípulos gera discípulo. Tem discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão. Aleluia. Fica a mão levantada. Tem discípulo aqui? Uau, legal. Agora eu tenho uma pergunta para você. Quem é o seu discípulo? Porque discípulo gera. Cadê o seu? E eu não estou falando aquele seu que você está ensinando algumas coisas. Não, é aquele que está convivendo com você, aquele que você está dando o seu melhor para que ele se torne melhor do que você. Ou você está com medo de ele tomar o seu lugar? É melhor você sair logo antes que Deus te tire. Porque se você acha que você conquistou esse lugar, irmão, você vai sair de lá rapidinho. Mas que você entende que Deus te colocou nesse lugar, pode fazer qualquer coisa, ninguém te tira de onde Deus te colocou. Só que um dia você vai sair. Mas você precisa entender que você precisa treinar e discipular alguém para não ser igual a você, mas ser melhor do que você. E isso dá trabalho. A gente está cumprindo essa grande comissão? A gente está gerando os discípulos assim? Nós precisamos parar de querer os benefícios, mas não querer abrir mão da nossa própria vida para discipular e cumprir uma palavra, uma ordem que veio de Jesus, e de fazer discípulo, e ainda batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que a gente não está fazendo isso, geração? Por que a gente não está discipulando? Aí eu vou dizer agora, no que a gente vive aqui no nosso contexto, como tem sido. Eu estou feliz até de você estar aqui, tá? Glória a Deus pela sua vida. Que eu vim falando com o Thaís e com o baiano, o Mateus, hoje no carro. Eu falei, rapaz, eu acho que não vai dar ninguém hoje lá no face a face. Porque, tipo assim, a quantidade de célula que está multiplicando hoje, está tendo festa hoje. Tem uns 2 ou 3 aniversários da nossa galera hoje. Eu vim agora há pouco de um chá de panela. Tinha uma galera nossa lá. Quando eu olhei aquele monte de gente da igreja lá, eu falei, quem que vai estar lá, gente? Mas você está aqui, glória a Deus. É muita gente. Está aqui embaixo praticamente lotado, glória a Deus. Eu fiquei preocupado, falei, vai dar meia dúzia de gente lá hoje, mas você está aqui. E eu estou feliz com essas multiplicações, faz parte do processo. Mas eu queria que você repensasse em alguma coisa. Quando a gente multiplica, na nossa visão aqui, um líder, quando você gera um líder para dizer que você multiplicou, ou para você alcançar a supervisão, esse líder que saiu de você, esse líder que foi gerado de você, ele é igual a você, parecido com você, pior do que você, ou melhor do que você? Porque se a gente entender essa palavra e esse discipulado, a gente começar a gerar pessoas melhores que a gente, alguma coisa vai mudar do nosso meio, sim ou não? Agora, vamos ser sinceros, a gente está preocupado com isso?
A gente não está preocupado que a gente está olhando para nós mesmos, a gente está pensando na gente. A gente não está pensando na palavra de Deus, naquilo que Ele ordena para mim e para você. A gente não quer abrir mão do nosso eu, a gente não quer abrir mão do nosso orgulho para ser um discípulo de verdade, e não um discípulo daquele que só acompanhava Jesus de longe, mas aquele próximo, tipo um Pedro, um João, um Tiago, aquele que sabia das intimidades, aquele que tem uma intimidade com o Pai a ponto de o Pai ir para alguns lugares e levar só os íntimos, e você fazer parte desses íntimos. Nos dias de hoje Ele está convocando não só os 12, mas os outros discípulos, e aqueles dos 12, aqueles que são mais íntimos, como Pedro, João e Tiago. Aonde você se encaixa? De repente você se encaixa no jovem rico que queria ser discípulo, né? Mas na verdade ele queria também, como você às vezes, ou como eu, né? Os benefícios. Porque quando você é confrontado, você quer andar com a gente? Você quer ser um dos meus? Tranquilo. Vende tudo que você tem e vem, continua. Aí você fala assim, não, mas vender tudo que eu tenho? Vender tudo que eu tenho não vale a pena. O discípulo de verdade de Jesus, ele é guiado por aquilo que Jesus está falando, ele não tem medo. Sabe, o que eu quero dizer para você hoje, tem alguém que hoje que acredita em você e está discipulando, dizendo para você que você pode chegar em algum lugar. Às vezes você não se vê nem como líder de célula, como supervisor, como um pastor, como um ministro, muito menos dançando, igual as meninas dançam aqui, você fala assim, não, quero dançar só no meu quarto. Já tomei água. Vem a tosse do nada aqui. Vai calar não. Mas você fica olhando assim, eu não posso, eu não consigo. Você pode sim, é só você abrir mão e se tornar um discípulo de verdade de Jesus. Eu quero falar para você porque comigo aconteceu assim. Tem alguns novos aqui, de repente que não sabem, mas eu fui discipulado por alguém. Alguém me treinou e pagou um preço pela minha vida para que eu fosse melhor do que ele. E eu confesso que hoje, assim, graças a Deus, mas tipo assim, eu fico meio assim por ver onde essa pessoa está hoje. Um está bem, o outro está mais ou menos, porque aquele que me discipulou, hoje ele não está tão perto, ele não está como está, eu estou em um lugar mais elevado que ele, mas ele poderia estar no mesmo lugar que eu hoje. E esse discipulado foi lá atrás, e isso foi há 17 anos atrás. E há 17 anos atrás eu já vivi em célula. Eu sempre vivi em célula. Eu amo célula. Porque no pior momento da minha vida foi Jesus e a célula que estava lá e me ajudou. No momento que eu comecei a falar para Jesus que eu queria ser um discípulo de Jesus, mas um discípulo de verdade. Eu queria realmente ser um Pedro, porque eu gosto das maluquices, né? O povo está olhando e fala assim, meu Deus, é um fantasma, é nada. Aí sempre tem um metido, ousado, né? O maluco de dizer assim, eu posso ir até você, mas tem uma água, não estou nem vendo. Eu quero é o sobrenatural, eu quero as maluquices, eu me identifico com isso. E você que é da casa e me conhece sabe que eu sou meio assim, né? Eu não gosto de nada normal, né? O normal me incomoda, irmão. Eu já me estressei no começo do culto por conta disso, porque o normal me incomoda, é algo meu. Se quiser me amar, tem que me amar assim, ou me odeia de uma vez, como vocês dizem, né? Ou você me ama muito, ou você me odeia muito. Então, tipo assim, alguém me discipulou, alguém pagou um preço pela minha vida. Alguém vinha na minha casa e falava assim para mim, Jonelis, me ligaram agora, eu vou expulsar um demônio ali, vamos comigo. Eu falei, mas eu novo convertido, mas eu começava a orar para Jesus e dizendo, Jesus, eu quero ser esse discípulo ousado, eu quero viver mesmo para o Senhor, eu quero entregar tudo para você, Jesus. E ele ia na minha casa e me levava, chegava lá e falava assim, ele orava comigo e falava só assim, ele é a esposa, não faz nada, fica só orando, só observa, para você aprender, porque um dia você vai viver essas coisas. E eu ficava só olhando, né? Aquelas formas e multiformas da gente expulsar demônio, né? Porque não tem uma forma certa, cada demônio é de um jeito, é o Espírito que dá, e não tem ensinamento, nem estudo bíblico, nem teologia para isso, é vida no altar e buscar discernimento do Espírito, beleza? Então eu vivi isso, e essa pessoa me ensinou, me pagou um preço pela minha vida, me levava para a célula, às vezes, quando eu ia de bicicleta, velhinha, com a minha marmita, com aquela, já com cheiro ali de comida azeda que sobrou, ficava com vergonha, botava ali, paguei um preço, irmão. Eu falei, Jesus, eu quero ser um dos seus discípulos, eu quero ser próximo de você. Aí Jesus,
Chegou a hora de você se tornar um discípulo meu. Chegou a hora de você viver os meus sonhos, viver aquilo que eu tenho para você. E eu falei, uau, Deus, eu quero isso. E Jesus falou, então tá bom. Só que para ser o meu discípulo tem que abrir mão. É tipo foi lá, como eu li ali. Ou melhor, como eu ainda vou ler. Quando Jesus chega e diz, né? Tipo assim, vem. A palavra diz que os 12 que ele chamou, é engraçado que diz assim, imediatamente eles largaram tudo e seguiram Jesus. E quando Jesus falou para mim assim, vem, eu imediatamente falei, eu quero ir, eu largo tudo. Só que Jesus veio e falou assim, eu tenho que te pedir uma coisa, porque tudo tem um preço no reino, irmão. Só salvação que é de graça, entre aspas, né? Porque tipo assim, ele já pagou o preço. Eu falei, Jesus, eu quero. E ele falou assim, mas aonde eu vou te levar e o que eu vou fazer com você, a sua noiva não pode ir. Eu falei assim, mas como assim? Eu amo. Para você que não me conhece, não sabe, eram 5 anos de namoro, 3 anos noivo, 3 meses para o casamento. A casa estava pronta em cima da casa da mãe dela, que morava só ela e a mãe dela, e eu ia casar com ela. Eu tinha avisado para todo mundo que o meu namoro era todo errado, mas agora o meu namoro era de Deus. Deus estava no meu namoro e eu estava pagando um preço, porque eu entendi, alguém estava me discipulando e mostrando para mim o que é andar em santidade. Alguém estava olhando para mim, não como o homem olhava, e como até os meus familiares oravam, Zé ninguém, que não vai chegar a lugar nenhum. Alguém um dia olhou para mim e falou assim, você pode, Joné, você pode se tornar um discípulo, você pode ir além, você pode ir mais profundo, você pode fazer muitas coisas no nome do Senhor. E eu falava, mas eu sou burro, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. Não, você pode. Vocês estão entendendo, amém? Alguém me discipulou, alguém acreditou em mim, alguém me doutrinou, alguém me motivou. Quem está fazendo isso com você, ou você está fazendo isso com quem? Sabe? Quando ele falou isso para mim, eu falei que queria viver. Mas quando ele mandou abrir mão do meu casamento, eu falei para Deus, o Senhor é doido. Eu falei isso para Deus. E Deus falou assim, é um preço. Eu tenho dito para você, está escrito, se você quiser vir após mim. Se você quiser, se você não quiser, está tudo bem, pode ir embora. O jovem rico quando chegou, eu quero ir, se você quiser tem que vender tudo que tem, se você não quiser, não vem irmão, está tudo bem. E eu falei, mas Senhor, eu amo, eu não me vejo nem casando mais com outra mulher, com tudo de errado que eu fiz, eu quero casar com ela. Ela não pode ir onde eu vou te levar. E eu tentei brigar com Deus, e tentando resumir para você, para a gente conseguir concluir. Sabe o que aconteceu? Eu larguei, porque eu ainda tentei insistir, mas eu fui um dia, aquele espírito me visitou novamente, eu fui procurar a minha ex-noiva e descobri que ela estava me traindo com um colega de trabalho. Fiquei mal, fiquei péssimo, é como se fosse assim, abriu um buraco aqui, eu caí e não achava o fundo. Eu fiquei desesperado, irmão. Nesse dia, olha como é que a célula é top. Nesse dia foi o único dia que eu sempre gostei de jogar bola, dar caneta. Tem até um aqui que é metido, que já jogou no Flamengo, passa mal comigo a beça na pelada. Vou falar o nome dele não, para ele não chorar, que meio está perto de bebezão ali, mas tudo bem. Nesse dia foi o único dia que a célula marcou um futebol perto da minha casa, no meu bairro, numa quadra. E esse futebol não existiu até hoje. A gente jogava bola em um monte de lugar, mas nunca jogamos perto da minha casa. Nesse dia a gente marcou um futebol lá. Só que o futebol não existiu porque aquele que estava me convocando e me chamando já sabia o que ia acontecer. E quando eu cheguei a casa desesperado, quando eu liguei para o meu líder de célula desesperado com o que aconteceu, quando eu cheguei a casa, quem que estava lá na minha casa? A minha célula todinha, que ia jogar bola, estava lá para me dar apoio. Mas mesmo assim eu não me contive, eu fui na casa, fiz o maior escândalo, queria quebrar tudo, vou quebrar essa casa, vou acabar com tudo. E naquele dia o meu líder de célula, ele entrou lá, ele falou de um jeito por mim, eu acho que nem fosse meu pai, eu acho que eu ia aceitar e ia submeter do jeito que ele falou, porque eu vi uma autoridade, não assim dele, mas uma autoridade que Deus deu para ele sobre minha vida. Ele falou, Jonelli, cala sua boca e sai daí agora. E eu olhei para ele, mas ele falou, sai daí agora. Eu falei, cara, olha a casa que eu construí, eu trabalhei 4 anos para construir essa casa, mano, foi muito trabalho. Sai daí agora, aquilo que Deus vai te dar é muito maior do que isso aí. E
Quem me conhece sabe onde eu estou morando hoje. É um milagre de Deus, que até hoje eu não sei explicar. Porque a conta não fecha, não bate. Eu sei que demorou 15 anos para Deus cumprir a promessa, mas cumpriu, porque Ele é fiel. Mas Ele me deu a casa muito melhor daquela que eu construí. E detalhe, me deu uma família, uma esposa melhor do que aquela que eu queria ter. Aí eu olho para esses textos aqui e eu começo a olhar para você. Vale a pena ser discípulo de Jesus? Vale a pena seguir a Jesus de verdade, ou você ainda vai ficar nesse meio termo? Ou você ainda vai ficar com aqueles discípulos que estavam seguindo Jesus, e quando Jesus deu umas palavras duras, deu umas palavras pesadas, dizendo que Ele era o pão, que Ele era o pão da vida, que Ele começou a ser pesado com os discípulos, a palavra diz que muitos deixaram Jesus. Eu estou preocupado hoje. Eu estou preocupado com você que está aqui. Na verdade, volta até no sermão da Ellen, leproso. Porque você se acha um discípulo, é um discípulo daqueles de longe, parecido com esse. Porque quando a palavra é dura, você foge daqui, você sai, você abandona, você sai da igreja por conta de ônibus, você é ofendido por qualquer questão, é igreja de mimimi. Sabe o que eu entendo isso? Você não é discípulo de verdade. Porque o discípulo de verdade, ele não se ofende, irmão. O discípulo de verdade, ele pode até ficar triste, mas ele não é ofendido, porque ele sabe quem ele está obedecendo, ele sabe a quem ele está seguindo, ele sabe aquilo que ele está fazendo. Ele não está fazendo somente por empolgação, por emoção, ele está fazendo por um propósito, por um direcionamento. Então ele só obedece, ele só segue. É tipo aquela questão, a nuvem se movimenta, ele movimenta, a nuvem para, ele também para. A gente está vivendo isso nos dias de hoje. Aí você pode dizer, mas como é que é seguir a Jesus? Eu quero ler uns textos para a gente caminhar para encerrar. E disse Jesus: siga-me, e eu farei vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram. Existe uma palavra para você hoje. O verdadeiro discípulo é aquele que deixa seus sonhos, a sua família, o seu trabalho, a própria vida. Nada disso vem maior do que um mandamento daquilo que Jesus mandou fazer. Eu estou preocupado, irmãos. Eu estou preocupado com aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Vocês estão me entendendo, amém, gente? E eu creio que eu não estou sendo duro. Confesso que eu estou tentando pintar o céu azul hoje, mas é maior do que eu. Eu estou preocupado com essa geração que se diz ser discípulo de Jesus, mas na hora que a coisa aperta, a sua vontade, os seus desejos é maior do que aquilo que Deus confiou, até entregou na sua mão. Eu vou dar exemplo. E se você sair daqui ofendido, desculpa, mas eu prefiro te ofender do que com a verdade, do que ofender ele com a mentira que eu tenho que falar para você. Mas eu preciso ser verdadeiro. Eu não consigo entender um discípulo de verdade de Jesus que largou tudo por causa dele, vive por conta dele, conquistou e chegou a alguns lugares por conta dele. Quando chega em alguns lugares, aqueles lugares que Deus levou, aquilo que Deus está proporcionando você viver, é maior do que o que você está vivendo ali, o que você viveu para chegar até ali, se torna insignificante. Você diz assim para mim: eu preciso abandonar isso aqui porque eu não tenho mais tempo, porque eu estou focado aqui. Eu não queria desenhar, mas eu vou desenhar, que eu acho que você não entendeu. Aí vamos pegar na nossa visão. Você sempre foi um líder de célula, né? Você sempre foi um líder de célula eficaz. Você multiplicou pra caramba. Você discipulou, abençoou tantas vidas. E tem vários líderes hoje que são líderes por conta da sua vida. Mas hoje você está focado no seu trabalho e ganhar dinheiro, e você acha que ser líder de célula para você hoje se tornou um peso, e você abandona a sua liderança, né? Em que classe de discípulo você se encaixa? Eu tenho minhas funções na igreja, eu sou supervisor, eu sou coordenador, eu sou isso, eu sou aquilo hoje, mas agora chegou o meu casamento. É aquilo que você sonhou desde lá, e ele que está gerando isso para você. Aí entra na balança e você fala assim: entre abençoar e cumprir a grande comissão e viver isso tudo, eu quero viver os meus sonhos, é o meu casamento. Então eu não posso agora mais liderar, eu não posso mais discipular, eu não posso estar mais envolvido nas coisas eclesiásticas da igreja, porque agora eu preciso casar. Então, pastor, toma aqui, se vira com essa galera aqui que estava sob minha cobertura, porque agora eu estou focado nos meus sonhos. Eu tenho pena de você.
E eu queria que hoje você pensasse assim. Pensa com carinho. Eu tenho umas loucuras, sabe? Eu tenho umas loucuras de me colocar no lugar de Deus. E eu queria que você pensasse hoje em Deus olhando para você e dizendo assim: nossa, mas a gente não sonhou o casamento junto? Nossa, não está escrito que o meu fardo é leve? Nossa, não está escrito que eu vou estar contigo em todos os momentos? Mas eu estou meio fraco, mas não está escrito que eu sou sua força? Não está escrito que você não é somente vencedor, você é mais do que vencedor? Você não tinha abandonado tudo para me largar e para chegar em alguns lugares, e depois que você conquistou esses lugares, e até por conta desses lugares, eu te fiz conquistar outras coisas, agora você abandona o que é mais importante para mim, e agora o que é mais importante para você é... Jesus, vocês estão entendendo, gente? A gente tem que repensar em algumas coisas, porque fazer discípulo tem que ser mais importante do que qualquer coisa. A gente tem duas responsabilidades aqui. Uma responsabilidade porque Ele está contando comigo e com você para fazer alguma coisa na terra, e Ele não precisa da gente, mas Ele me ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele quer me usar e te usar para fazer algumas coisas aqui na terra. A outra coisa é, Ele confia a gente para ficar sobre o nosso pastoreio aqui. Tem um monte de líder de célula aqui, um monte de supervisor e coordenador. Olha quantas pessoas Ele colocou sobre sua responsabilidade. Você vai ser negligente, irmão? Cuidar daquilo que o Senhor deu para você é muito mais importante que cuidar dos seus sonhos, dos seus objetivos. Será agora que, vamos abrir um parênteses, será que realmente nós morremos de verdade, estamos vivendo para Ele? Ou a gente ainda está vivendo os nossos sonhos e as nossas vontades? Será que nós somos discípulos de verdade? Por quê? Não é fácil. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a sua cabeça. O outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus mortos, porém vai e proclame o reino de Deus. Ponto. Jesus, ele não estava sendo insignificante com a morte dos pais daquele rapaz. Jesus já estava querendo ensinar nesse texto para mim e para você hoje, sabe o quê? O quão importante é seguir Ele. Agora, se eu não tenho que parar o caminho para povoar os céus, e de ganhar discípulo, de fazer discípulo, e de fazer líderes, e de gerar líderes, e multiplicar as nossas células, e fazer crescer o reino de Deus, por conta que meu pai morreu, se Jesus fala que eu não posso parar para ir lá, eu tenho que parar para as outras coisas que eu citei aqui? Deixa o Espírito falar com você. Vamos lá. Ainda outro disse: vou seguir-te, Jesus, você é um dos seus discípulos, mas me deixe ir primeiro voltar e pedir permissão para minha família, me despedir da minha família ali. Aí Jesus responde: ninguém que põe a mão na arada e olha para trás é digno do meu reino. Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vem a mim e ama pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Pesado, né? Se a gente amar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa própria vida mais do que ele, a gente não pode ser discípulo dele. Será que nós somos discípulos de verdade de Jesus, irmãos? Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir você, Jesus. Que às vezes você pode estar dizendo. E Jesus responde assim: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e por aí vai.
existe uma recompensa por segui-lo. Existe uma recompensa da gente abrir mão da nossa vida para ser discípulo de Jesus. E eu quero dizer para você hoje, vale a pena. Se eu não tivesse entendido, se eu não tivesse obedecido aquelas palavras e o meu líder, eu não estaria onde eu estou hoje. E hoje, como eu costumo dizer e falo para você, está aqui um improvável, mas está aqui um discípulo de Jesus que abriu mão de tudo nesse mundo. E ainda estou abrindo até hoje, porque o mundo sempre chama a gente, né? O diabo sempre quer atrapalhar a gente para viver o propósito de Deus. Ô irmãos, está na hora da gente se tornar discípulo de verdade de Jesus. Está na hora ou da gente dizer sim para Jesus, ou a gente dizer não. Está na hora de você ser como Pedro e questionar, mas Senhor, eu larguei tudo isso por sua causa. E Ele vai dizer para você, fica tranquilo, se você largou tudo isso por minha causa, você vai receber 100 vezes mais do que isso tudo que você está achando. Exemplo, eu já recebi isso, irmão. Na verdade eu estou recebendo ainda. Porque aquilo que eu achei que seria bom para mim, quando eu abri mão para se tornar discípulo, eu recebi nem 100 vezes mais. Eu não posso nem contar esses laranjinhas aqui na minha frente aqui. Só esses 3 laranjinhas aqui é 1 milhão de vezes mais daquilo que eu podia pensar, imaginar e receber. A família linda que Ele me deu. Agora, se eu não tivesse entendido isso lá atrás, às vezes eu vejo alguns de vocês reclamando das nossas reuniões que vai até tarde, da nossa forma, né? Tipo assim, às vezes é reunião disso, é reunião daquilo, e eu vejo vocês tão novos, sabe? Está na hora da gente crescer, amadurecer. Eu fico olhando para mim, Thaís, minha esposa trabalhava na Petrobras, sabe? Ela acordava 4h30 da manhã, às vezes quase sempre a gente saía da igreja ali, das reuniões, meia-noite, 1h da manhã. Ia trabalhar no outro dia, top, irmãos. Eu acordava mais tarde, mas eu ia trabalhar top, não trabalhava cansado não. Foi sacrifício? Foi, mas valeu a pena. Porque tudo que a gente faz para Ele vale a pena. Até quando você vai viver uma vida de uma pessoa que se parece ser discípulo, mas não é discípulo de verdade? Porque o discípulo de verdade se parece com Ele. O discípulo de verdade tem um cheiro dele. O discípulo de verdade é reconhecido como discípulo de Jesus, ao ponto, e eu quero encerrar para vocês, esse sermão que eu acho que era para ser de 50 minutos, mas você viu que eu quero encerrar para vocês dizendo Salmos 34:5. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Pode vir, galera. Sabe qual é o meu sonho? Sabe qual é o desejo do meu coração? É que você olhe para Ele, se renda a Ele, se torne um discípulo de verdade dEle, a ponto do seu rosto ser iluminado, e o povo lá fora olhar para você, e não confundir você como um qualquer, olhar para você e dizer assim, vai ali um discípulo de Jesus, está indo ali uma discípula de Jesus. Mas como que você sabe que é discípulo? O rosto dele brilha, ele tem um cheiro, ele tem habilidade, ele se parece, ele se comporta, ele tem um caráter, ele tem a vida daquele tal Jesus de Nazaré, aquele carpinteiro, aquele que eles dizem que morreu e ressuscitou, ele se parece com um deles. É assim que o mundo olha para mim e para você, irmãos? Se não, a gente precisa mudar algumas coisas e dizer sim para Ele, porque o Nazareno está passando aqui hoje, e hoje Ele está dizendo assim, você quer ser o meu discípulo? Você está disposto a largar tudo? Está disposto a largar esse namoro que não é santo? Está disposto a largar a pornografia? Está disposto a largar a bebida? Está disposto a largar essa vida de mentira que você vive, que já não consegue nem enganar ninguém mais, e você acha que está enganando todo mundo, mas geral já sabe quem você é de verdade? Eu tenho um apelo para você hoje. Feche seus olhos. Eu não sei o que a gente vai cantar não, mas a gente vai cantar alguma coisa. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo ministrar o seu coração. O Nazareno está passando aqui hoje, e ele está procurando alguns discípulos para andar perto dele, para participar daquilo que está por vir. Cadê você? O que ele precisa hoje é só de uma resposta sua.